Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou Milton Menezes e nós estamos começando mais uma live do projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. Nós estamos agora começando mais uma dessas lives desse projeto, onde nós temos procurado trazer a experiência de brasileiros que estão vivendo no exterior e que podem nos falar de como eles têm atravessado o enfrentamento do coronavírus, como têm passado pela experiência da quarentena, do isolamento social, das questões de trabalho, das questões da família, da questão da solidão, enfim, como estão conseguindo lidar e atravessar essa experiência no mundo todo. E essa ideia ela surgiu de uma conversa com um brasileiro que mora em Portugal, que também essa semana, ou provavelmente na próxima semana, nós estamos agendando ainda a data, vai também estar conosco aqui, porque conversando com ele, ele sugeriu a primeira participação, que foi da Flávia, lá de Bergamo, na Itália, e a partir daí eu falei assim, então por que não fazer isso com mais pessoas todos os dias, ou o maior número de dias possível, procurando contactar brasileiros que estão em todo o mundo atravessando esse momento. E um dos objetivos principais dessa nossa live, desse projeto, é poder trazer para os brasileiros aquilo que já está sendo vivido na Europa, nos Estados Unidos, de uma forma antecipada, porque como na China, na Europa e nos Estados Unidos, esse processo do coronavírus ele começou anteriormente, essas pessoas estão atravessando etapas que são muito semelhantes em cada país, em cada região. Essas etapas parece que se repetem em relação à movimentação, ao tipo de padrão de infecção do vírus, e também tem acompanhado um padrão das atitudes e das providências do governo, das autoridades de saúde, em relação às restrições, às questões econômicas e tal. Ou seja, com isso, tanto a Europa como os Estados Unidos estão algumas semanas à frente daquilo que nós estamos em termos de coronavírus no Brasil. Então, ou seja, uma grande oportunidade da gente tendo uma noção de como esses brasileiros estão lidando, né, nas suas regiões, eles já estão vivendo coisas que nós vamos ainda atravessar aqui no Brasil nas próximas semanas. Daí a importância de nós não termos uma receita de bolo, ou termos a saída ou as indicações do que deve ser feito, mas para que cada um de nós possa perceber e possa identificar o que para nós pode ser importante em termos daquilo que nós vamos precisar tomar conta, cuidar, providenciar, se precaver, daquilo que pode, por exemplo, ser uma solução usada por um desses participantes, que pode ser, de repente, interessante para nós em termos de atividade física, em termos de ocupação do tempo, em termos da solidariedade, enfim. O grande objetivo desse projeto é poder trazer para nós, brasileiros, que estamos começando a entrar no meio da etapa do processo do coronavírus, nós possamos, então, ter consciência daquilo que esses brasileiros e esses povos, esses países já enfrentaram e estão enfrentando, como forma de nós nos prepararmos, né? Eu lembro da Erika Balbi, lá dos Estados Unidos, que falou como realmente nessa sequência de etapas que, na verdade, todos nós já sabemos que vão ocorrer, né? A etapa primeiro, onde quase ninguém acredita que vai acontecer alguma coisa, depois uma etapa onde a gente começa a ficar no desespero, a etapa em onde a gente começa a se mobilizar, para então, finalmente, podermos chegar numa etapa onde nós começamos a ter consciência da importância do isolamento social, de retomada, já de preparar para uma saída pro modelo, para as questões financeiras e econômicas, mas com a preocupação primordial, inicial, que é de preservar a vida humana. E então, nesse sentido, nós temos convidado todas essas pessoas para trazerem o seu testemunho, a sua experiência, como forma de nós nos prepararmos para isso. Eu estou aguardando aqui a Demilsa, que é a nossa convidada de hoje. A Demilsa, acho que é Schockler, né, o sobrenome alemão dela, ela constituiu família na Alemanha, mora
em Berlim há 6 anos. E a Demilsa está passando, atravessando essa experiência em Berlim do enfrentamento do coronavírus. Nós convidamos a Demilsa para participar conosco. Eu estou aguardando só ela poder conectar aqui e entrar para a gente colocá-la na tela e a gente poder conversar como ela está atravessando essa experiência de enfrentamento do coronavírus naquela cultura alemã, né, na cidade de Berlim, na família dela. Enfim, né, vamos ver o que a Demilsa para compartilhar conosco da experiência dela. E eu quero avisar vocês, quer dizer, nós estamos fazendo nesse horário de 13 horas, por conta principalmente dos países europeus. Ontem nós tentamos fazer com a família dos Emirados Árabes, né? E não foi possível. Depois a gente entendeu o que foi, né? As pessoas que estavam conectadas, eu deixei até no Stories, mas porque no Emirados Árabes não é possível participar de lives pelo Instagram. No Emirados Árabes, as lives são bloqueadas, né? Ou seja, então as pessoas lá não podem participar de lives pelo Instagram. E aí por isso que a gente não estava conseguindo conectar, né? A gente eles já participam às vezes de algumas lives, mas quando eles vão participar ativamente, eles assistem às lives, mas eles não podem participar de lives. E aí, então por isso que nós não conseguimos conectar ontem, né? Então eu estou agendando com o Alexandre Melo e a família dele, ele, a esposa e 2 filhos, para que então agora, provavelmente vou fazer, por conta dessa restrição, vou fazer pelo Zoom, né, que é uma plataforma que eu utilizo para as minhas aulas online. Nós vamos fazer uma entrevista com eles, uma conversa com eles, e eu vou depois publicar também no Instagram. Então a gente tem feito essas lives, né, e todas as lives, elas ficam, depois que nós acabamos a live, ela é colocada no meu story, então você fica durante 24 horas com acesso direto pelo Instagram, e a gente consegue, na maioria das vezes, consegue baixar o vídeo, e eu consigo então gravar um vídeo, faço uma ediçãozinha e coloco no meu canal do YouTube. Então, se você quer voltar a assistir uma live que você já assistiu, ou então uma que você perdeu, que você quer voltar a assistir, enfim, é só você entrar no canal do YouTube, Milton Menezes, que você vai ter todas as lives que foram possíveis ser gravadas, estão todas lá disponíveis, inclusive as minhas, né? Ou seja, porque aí também, além das pessoas que a gente entrevista, que a gente tem conversado, eu tenho intercalado com lives minhas, que era a proposta de poder trazer um momento de perguntas, de atendimento às pessoas aqui sobre as dúvidas do que elas estão atravessando em relação ao coronavírus. Ontem, por exemplo, né, aconteceu isso, né? Nós estávamos tentando conectar com o Alexandre e, em função da dificuldade, né, de conexão, eu acabei abordando o tema em cima das perguntas que as pessoas me fizeram sobre a transformação da sociedade, a transformação dos indivíduos e que essa questão do coronavírus está trazendo para todos nós. Então, acabou ficando, já está no YouTube, né? Eu deixei ontem à noite no YouTube, e vocês podem então acessar lá e assistir essa conversa nossa. Então, eu estou aguardando só a Demilsa entrar. Nós trocamos mensagens ainda há pouco, quer dizer, eu estou só aguardando ela poder conectar aqui para a gente poder conversar com ela. Mas se você quiser, você já pode então mandando a sua pergunta, ou para mim, ou para a Demilsa, que a gente vai conversando enquanto ela se conecta, né? Então, se você quiser, pode ir mandando a sua pergunta, que nós vamos conversando aqui enquanto a gente não tem a oportunidade de conversar com a Demilsa. Uma coisa importante, acho que para nós brasileiros, né, que estamos aqui começando a enfrentar essa parte do meio, né, eu costumo dizer que nós temos que estar muito conscientes disso, né, que a questão do coronavírus, ela tem começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Eu acredito, pelo que a gente tem visto, da experiência, do que a gente tem conversado com as pessoas, esses brasileiros que estão no exterior e com estrangeiros também, que nós aqui no Brasil talvez estejamos entrando nessa fase do meio. Ou seja, nós já começamos as restrições, o isolamento social, mas agora é que eu acho que nós vamos estar enfrentando os momentos mais significativos onde, na história das etapas que esses países têm atravessado, tem sido a de um aumento muito grande do número de casos e aí, consequentemente, esse acesso ao sistema de saúde,
as dificuldades do sistema de saúde, o colapso muitas vezes, né, da questão das UTIs, dos respiradores, essa história que todos nós na imprensa estamos sendo enormemente bombardeados, inclusive, com essas informações. Mas nós temos que nos preparar, quer dizer, ter uma visão, não adianta também muito pessimista ou negativa, mas também não adianta uma visão otimista, ingênua, de que não, está tudo bem, vai tudo dar certo. Então, nós temos temos que ter uma posição, no meu modo de ver, uma posição realista, lúcida, o mais consciente possível de que nós temos aí semanas pela frente desafiadoras, né? Semanas onde nós vamos estar sendo experimentados, testados no nosso equilíbrio, nas nossas relações, na nossa responsabilidade, não só com a nossa própria vida, mas principalmente com a vida das outras pessoas. A gente tem observado isso, né? A questão controvertida hoje do uso das máscaras, usa máscara, não usa máscara. Vejam, um dos grandes ensinamentos, uma das grandes lições que o coronavírus está trazendo para nós é exatamente essa necessidade de ampliarmos, né, a visão da nossa responsabilidade individual para uma responsabilidade coletiva, para uma responsabilidade que seja compartilhada, que é solidária em relação às outras pessoas. E a questão da máscara é um exemplo típico, né? Muitas vezes a gente fica imaginando que a máscara vai me proteger daquilo que eu posso aspirar, do vírus entrar, das gotículas, enfim. Mas existe, e talvez seja muito mais importante, a noção de que quando eu saio e vou à rua por uma necessidade e utilizo ou no convívio com as pessoas, mesmo garantindo aquele distanciamento, mas há essa possibilidade. E, como muitos de nós pode estar até sendo portador do vírus e ser assintomático, não ter o sintoma, nós podemos sim estar disseminando, né? Podemos estar tentando nos comunicar, nos locomover, e sem sabermos estamos transmitindo o vírus. Então, quando a gente coloca uma máscara, nós estamos criando uma barreira, mesmo que não seja totalmente eficaz, aí uma questão técnica que eu não vou entrar na questão, mas é um sentido de respeito e de responsabilidade, não só em relação à minha vida, mas também na possibilidade de, estando com as pessoas, eu possa estar transmitindo esse vírus, e que mesmo que para mim pode não ter causado nenhum tipo de efeito, né, algum tipo de sintoma, pode, por exemplo, alcançar uma pessoa e propagar para outra pessoa, né? E essas estatísticas de cada pessoa pode contaminar 10 pessoas, e é isso que a gente vem vendo, né, quando a gente não tem esses cuidados do isolamento, como a propagação é vertiginosa, né? E daí então aumentando essa noção dessa nossa responsabilidade. Então vejam que nós estamos sendo convidados pela questão do coronavírus, por uma urgência e por uma ameaça, no convívio dessa ameaça, a termos que rever alguns conceitos, por exemplo, em relação à nossa própria responsabilidade pessoal. Então, os cuidados da máscara, da luva, veja, nós não temos hábito, né, de repente usar a luva para evitar, por exemplo, que eu, tendo tocado em uma superfície que pudesse estar contaminada, tocar um alimento que alguém depois no supermercado pode tocar, e daí a gente gerar essa divisão. Ou então eu tocando com a minha mão, está tocando numa fruta que alguém tocou também infectada. Então, vejam, nós estamos falando de uma realidade muito nova para a maioria de nós, onde nós não negligenciávamos isso porque não havia uma preocupação, porque não havia um perigo eminente em relação a isso. Mas, a partir do momento que nós percebemos e constatamos como estamos suscetíveis a isso agora, né, mostrar essa fragilidade dessa nossa realidade, nós passamos então a ter que desenvolver uma consciência e comportamentos compatíveis com essa consciência. E aí então já não é mais a questão, como eu falei, de preservar a minha vida, a minha saúde ou a minha não contaminação, mas sabendo que nós, como agentes, também temos que estar preocupados com os outros. É isso que vai fazer com que esse movimento sistêmico ele possa alcançar um resultado mais equilibrado e mais saudável, né? Ou seja, quando cada um de nós faz a sua parte e movimenta e promove um movimento que é coletivo.
Então, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Nós estamos começando a sair dessa visão muito individualista, onde a questão dos direitos do indivíduo, a liberdade do indivíduo, aquilo da necessidade ou da possibilidade, do direito mesmo desse indivíduo buscar uma vida melhor, isso nos levou a um processo de muito individualismo, muito centrado no indivíduo, o que são conquistas muito válidas. Mas a preocupação em relação não só a eu como indivíduo, mas eu, indivíduo, numa sociedade, me coloca numa outra condição de responsabilidade. Então já não basta só o meu sucesso, a minha felicidade, o meu conforto. Porque quando eu penso só nisso, só em mim, ou só nessa visão individualista, apesar de ser compreensível, ela vai na contramão de uma realidade sistêmica. Que também não dá, ou não dá para se imaginar, que a gente vai pensar exclusivamente apenas, ou exclusivamente na sociedade. Só no todo, só no coletivo, deixando, né, como se a gente se perdesse na nossa individualidade nesse meio social. Isso também já foi um movimento que nós fizemos há alguns séculos atrás, onde não havia essa diferenciação do indivíduo, mas era um todo, onde a gente não tinha essa noção de direito pessoal, enfim. Nós passamos por essa visão da totalidade, entramos num grande período onde há uma conquista, uma consolidação das questões individuais, do direito individual, da liberdade, enfim, mas que agora inaugura uma outra etapa, uma nova etapa na humanidade, que não adianta só o todo, não adianta só eu, mas agora é eu dentro do todo, é eu dentro da sociedade. Então sou eu no mundo, né? Então somos nós, não sou só eu nem só você, é o nós, né? Eu vou aqui, vocês vão me desculpar só um minuto, eu vou ver aqui porque a Demilza não está conseguindo conectar. Deixa eu ver aqui só um minuto, porque ela precisa me solicitar ela não está conseguindo conectar. Vamos ver se eu consigo convidá-la daqui, né? Muito bem, deixa eu só procurar por ela aqui no Instagram, porque aí a gente conecta com ela e vamos ver se a gente porque aí ela precisa estar aqui entrando aqui, né? Eu mandei uma mensagem, né? Vou mandar acessá-la, né? Então vamos ver aqui se a gente consegue agora o contato com ela. Momentos, eu falei ontem isso, né? Tempos de adaptação, né? Estava tudo certo, já estava tudo combinado para evitar, sempre a gente faz para evitar isso, mas tem sempre aí algum senão aí que pode acontecer. Então, assim, vejam que, como eu estava falando, essa questão principal da mudança de uma perspectiva do eu para o nós está fazendo com que a maioria de nós tenha que rever muitas do nosso comportamento, das nossas prioridades, né? Como é que a gente consegue conviver numa situação onde o nível da solidariedade não é nem só e apenas por uma questão de caridade, né? Como muitos grupos filantrópicos, religiosos, que acabam se envolvendo e se mobilizando em termos da necessidade, por conta da necessidade do outro, né? Onde o outro tem a carência, a necessidade do outro faz com que de alguma forma eu me disponha a suprir. Nesse momento, nós estamos sendo convidados a um desenvolvimento de uma outra lógica que não é só pelo que o outro não tem, mas é como que os desequilíbrios e as diferenças eles precisam ser minimizados para poder manter ou diminuir, né, o desequilíbrio do sistema como um todo. E não apenas só no sentido de suprir aquilo que o outro não tem. Então, é mais do que a caridade, né? Porque a caridade normalmente passa pela necessidade do outro, pela carência do que o outro tem, para eu poder, então, pela minha generosidade, benevolência, pela minha empatia de me colocar no lugar do outro, e tendo essa possibilidade, eu poder dispor aquilo que eu tenho ou compartilhar o que eu tenho. Num momento como esse, nós estamos sendo convidados a um movimento de solidariedade que não passa necessariamente só e exclusivamente pela falta do outro,
mas por uma lógica de que, ao ser solidário, nós precisamos e estamos conscientes de que compartilhar e reequilibrar essas diferenças favorece, inclusive, a nossa própria existência. Então, não é só porque eu tenho e o outro não tem. Né? É nisso, mas com uma consciência de que se não houver esse movimento, há um desequilíbrio no sistema. E aí vejam que, mesmo que seja no primeiro momento, para alguns de nós, ainda uma forma muito utilitarista, ou seja, então eu vou fazer porque senão vai piorar para mim, é a vida levando a gente a considerar uma outra lógica, uma outra ordem de coisas, onde nós somos obrigados a pensar nas soluções do transporte público, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com a diferença agora de horários de trabalho, para poder viabilizar que as pessoas sejam contempladas, principalmente aquelas que estão atendendo nos serviços essenciais, diminuir, por exemplo, o risco de elas se contaminarem. Por quê? Porque senão vai contaminar todo mundo, aumenta a contaminação, aumenta os riscos. Então, veja, já não é só a questão da caridade, mas é uma necessidade para que mesmo aquelas pessoas que não estejam sensíveis à questão da caridade, elas estão sendo obrigadas a pensar de uma forma mais solidária. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui que a Denise mandou uma mensagem de voz, que aí eu vou tendo dificuldades para me achar, né? Muito bem. Parece que nós estamos tendo hoje algumas dificuldades, como ontem, né? De conexão. E lá na Alemanha, eu vou combinar uma coisa com vocês, para vocês que estão aqui me acompanhando na live, eu vou encerrar essa live e vou começar uma outra para ver se com isso ela tem um acesso lá, ok? Então eu vou pedir paciência a vocês, desculpa por isso, mas eu vou terminar essa live e vou começar uma logo em seguida, porque provavelmente com isso ela tem lá, porque ela não consegue então acessar essa live. Eu vou fazer isso agora e vocês entrem logo imediato nessa live, tá bom? Muito bem. Nós estamos continuando então a nossa live. Eu vou pedindo para que vocês vão entrando nessa nova live, né, acessando, para a gente poder dar continuidade. Né? Eu agradeço aí a paciência de vocês, né, a compreensão, mas é sempre no sentido da gente estar contornando as dificuldades de acesso, né? Às vezes pela questão da tecnologia, às vezes até pela questão nossa de usuários, enfim, mas a possibilidade de nós conseguirmos estabelecer um contato lá com a Demilson em Berlim e ela poder entrar ao vivo na nossa live e a gente poder conversar com ela. Enquanto isso, a gente vai conversando e aqueles que quiserem mandar uma pergunta para mim ou quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, que enquanto ela está entrando, enquanto as pessoas estão entrando, a gente aproveita para o tempo aqui, né, o momento de reunião, de estarmos em contato e a gente poder conversar um pouco sobre a minha visão sobre a questão do coronavírus e principalmente o impacto que isso tem tido na nossa vida, os efeitos psicológicos, os efeitos emocionais, né, que a gente tem visto. Ontem, por exemplo, né, eu tive a surpresa, a grata surpresa, né, nesse sentido, de a gente ver o projeto que a gente começou há 2 semanas atrás de atendimento de pessoas que estão em crise, né, atendimentos de pessoas em crise por conta do coronavírus. A gente montou um grupo, né, de profissionais que estão fazendo atendimentos pontuais, né, de emergência mesmo, gratuitos, para essas pessoas que estão atravessando dificuldades pelo coronavírus. E a minha ideia sempre foi, a gente abriu isso para todas as pessoas, mas a minha preocupação já 15 dias atrás, que era antever, né, aquilo que a gente vai começar a passar agora, que é uma pressão muito grande sobre os profissionais de saúde. Porque nós sabemos, pelas experiências do exterior, né, que a gente está vendo na televisão, que isso vai chegar no nosso sistema de saúde, os nossos profissionais de saúde. E vejam, é claro que as manifestações de sair para a gente numa determinada hora para aplaudir, a gente homenageá-los é extremamente motivadora, é realmente muito confortadora e tem um papel fundamental. Mas alguns desses profissionais estão passando por situações de conflitos muito críticos, né? Por quê?
porque estão em alguns dilemas entre a sua vida pessoal, entre abrir mão do convívio da sua família, às vezes com o risco, ou por conta do risco de uma contaminação da sua família, porque estão na frente, né, da luta, estão lá diante, em contato com o vírus, estão numa possibilidade eminente de contaminação, e ao retornar para casa, para o descanso, ou então para conviver com a sua família, correndo o risco de, por exemplo, serem eles os agentes e os transmissores do vírus para a sua família, né? Ou alguns de nós, alguns profissionais de saúde que estão à frente, né, desse enfrentamento, passarem pelo próprio temor de estarem eles contaminados, ou eles sendo contaminados, e terem que, então, lidar com isso. E um outro aspecto que é muito também frequente desses profissionais é a sensação de impotência diante de um enfrentamento que, no primeiro momento, parece tão desigual. E aí eu fiquei feliz, né, de uma certa forma, ontem, de ver que nós conseguimos, nesses últimos 15 dias, atender algumas pessoas nesse modelo, né, gratuito, algumas pessoas. E ontem, o retorno que eu tive de uma pessoa, um profissional de saúde, uma profissional de saúde, uma médica, e que falou como é que foi importantíssimo. Eu acabei fazendo 2 sessões com elas, porque a sensação de impotência, né, diante da impossibilidade de ajudar algumas pessoas, né, que estavam adoecendo, e às vezes a evolução é muito rápida, né? Isso foi um grande problema para essa pessoa, essa médica, de chegar e dizer assim: nossa, eu atendi um paciente, indicação clara de coronavírus, vamos fazer teste, interna ou não interna, no dia seguinte agrava, no segundo dia essa pessoa falece. Quer dizer, em 2 dias, uma evolução tão rápida que ela impactada de como é que ela consegue, então, dar conta da atividade dela, né? Daquilo que ela se propõe a fazer, salvar vidas, usar os recursos, o conhecimento, a ciência, e ela, num dado momento, se perceber com um nível de impotência muito grande, porque, primeiro, que a ciência ainda não conhece, né? Todos os caminhos para o enfrentamento, nós estamos começando a descobrir isso, né? Como muitas vezes as soluções de vacinas vão demorar, mas remédios que podem ajudar nesses casos mais graves, nós ainda nem conhecemos como é que a mutação do vírus, como é que ele se transforma, se já mudou no Brasil. E aí, então, esses profissionais estão ali na frente com uma coisa preciosa, né, que é a vida humana desses pacientes, e muitas vezes se sentindo impotentes, né? Como foi importante para essa médica, quando a gente começa a falar da importância dela fazer o máximo possível. E que naquele momento, ela não é porque ela esbarrava no limite que eu não poderia conseguir talvez o que ela desejava, mas poderia ter a consciência tranquila em relação a estar fazendo o máximo possível dentro das forças dela, dentro do conhecimento dela, reconhecendo que é uma limitação global, não é uma limitação individual. Nós estamos passando por um momento desafiador para vários dos nossos sistemas, da ciência, da economia, do aspecto social e político, do aspecto de saúde, né? Do comportamento das pessoas. Então, vejam que e nós no Brasil, nós vamos começar a passar por isso agora, na medida que, infelizmente, a tendência é realmente um aumento do número de internações, de casos graves e inclusive de mortes, né? Quer dizer, estar com isso, e eu tenho falado um pouco sobre isso, assim, agora a maioria de nós está começando a ter essa experiência, o coronavírus está começando a chegar perto de nós. Perto no sentido não do vírus, né? Mas nós começamos, então, mesmo no isolamento, eu, por exemplo, tenho a informação, agora essa semana, então, uma ex-aluna minha, eu pensei nela, mandei uma mensagem, como é que estão as coisas e tal, e ela falou assim: eu estou internada, eu estive agora, estou saindo hoje do hospital, passei 10 dias internada no hospital, porque tive um coronavírus e tive um quadro relativamente grave, tive que ficar internado durante 10 dias, 9 dias. E estava indo para casa para continuar o isolamento e tal. Há uma outra, né, parceira nossa de outro estado, em que a mãe é diagnosticada, uma idosa, grupo de risco, diagnosticado com coronavírus. Né? Alguém que de repente próxima de nós começa a pensar assim: nossa, o professor da escola tal, em 2 dias, teve os sintomas e acabou desencarnando. Né? Então, vejam,
chegar próximo quer dizer que agora nós vamos começar a ter notícias de pessoas próximas da nossa sociedade, pessoas conhecidas, famosas e tal, passando e trazendo essa realidade para perto de nós. Veja, isso tudo é previsível, né? Essas etapas que todos esses países passaram. As etapas justamente da gente achar que não é nada disso, que é só um resfriado à toa, que na verdade não deve ser bem assim. Depois a coisa do desespero, e aí vem uma coisa meio paranoica, e depois a gente tem um enfrentamento que faz com que a gente saia dessas especulações para objetivamente fazer aquilo que importa e que faz diferença nessa hora, aquilo que realmente nós precisamos fazer. Então é um momento que nós vamos começar a passar agora, né? Ou seja, começando a chegar perto, a gente vai ver que é tão grave como as pessoas estão falando. E é claro que aí as providências que estão sendo tomadas, que foram tomadas, que estão sendo tomadas agora, elas vão ser decisivas para os próximos 15 dias e para os próximos 30 dias. Então daí a importância de a gente começar a realizar, a tomar consciência de que tudo isso que está acontecendo no mundo nos deu inclusive uma chance de antecipar algumas coisas e nos preparar. Essa é uma das finalidades desse projeto. Que a gente possa, quando a gente está conversando aqui, poder perceber que não é só uma questão de a gente colocar uma notícia sensacionalista do que está acontecendo com a Flávia da Itália, ou com a Érica dos Estados Unidos, ou com o Ivo lá em Portugal, enfim, não é esse o objetivo, mas é poder perceber que essas pessoas estão vivendo restrições severas que nós, em algum momento, talvez tenhamos que passar. E aí, pelo contrário, quanto mais eu me preocupo e tomo essas providências, sem alarme, porque o alarme, é claro que natural, alguns de nós vai ficar mais desesperado, vai ficar mais ansioso, vai se desequilibrar. É natural, porque o momento é de uma tensão. Mas aqueles de nós que, quando começam a observar isso, a refletir sobre isso, começamos a buscar uma atitude mais madura, em termos de consciência, para poder perceber que não adianta a gente ficar no alarme, o que a gente precisa é concentrar naquilo que de fato a gente pode fazer. Então o que eu posso fazer é manter a higiene pessoal, lavar as mãos, tudo isso que já está sendo bombardeado. E aí evitar realmente sair de uma determinada forma, com cuidado, evitar o contato, mesmo com delivery, né, ter os cuidados de descartar o material. Né, nós tivemos lá, quando nós conversamos aqui com o Ricardo Melo, lá de Madrid, a preocupação dele, então, é o membro da casa que tem a responsabilidade de ir à rua para poder comprar os alimentos. Quando chega, toda uma operação de colocar a roupa para lavar, descartar as embalagens que permanecem por algum motivo serem higienizadas para poder ser condicionadas, e ele então vai imediatamente tomar um banho, lavar a roupa. Um cuidado, né, muito importante para preservar não só a família, mas também aquelas outras pessoas que ele convive. Então, vejam, isso não é uma paranoia só, né? São cuidados que nós vamos ter que estar focando como sendo necessários para nós, fazendo a nossa parte, contribuirmos numa elaboração, uma resolução da questão do coronavírus. Então, nós, infelizmente, infelizmente que eu digo assim, porque não adianta a gente ficar aqui dizendo, não, para nós vai ser diferente e tal. Não, nós temos que estar de uma forma equilibrada, de uma forma lúcida, muito consciente de que temos, né, agora alguns dias pela frente, onde vamos ter que ter essa tranquilidade, onde vamos ter que focar naquilo que a gente pode fazer. Não adianta ficar pensando no que vai... Temos que estar focando naquilo que a gente pode fazer hoje, naquilo que eu posso estar pretendendo fazer amanhã e que só vai poder ser confirmado amanhã. Né? Eu posso estar pretendendo amanhã, porque eu preciso fazer compras, posso precisar planejar fazer compras. Pode ser que nesse meio tempo o governo do estado estabeleça assim, olha, durante 2 dias está proibido a gente sair. A gente vai ter que rever isso, a gente vai ter que ver quais são as soluções que vão estar sendo tomadas para esses problemas, e essas soluções elas vão mudar ao longo dos dias. Porque todas as pessoas e os governos e os líderes da saúde e os políticos, de modo geral, estão ficando cada vez mais conscientes disso, da importância de começar a alinhar um discurso e uma prática, porque senão a gente vai se perder. Então tem uma hora que os discursos, as polarizações, elas vão ficar em segundo plano. Quando nós começamos a perceber a proximidade do problema, essas diferenças elas precisam ficar em segundo plano. Nós temos algo em comum que une todas as ideologias que sejam diferentes, né? Que é a responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso semelhante. Isso é essencial no ser humano. E aí, as diferenças de outras ordens são válidas, claro, essas diferenças nos construíram até aqui,
e vão continuar ainda reformulando para um novo modelo, mas essas diferenças elas precisam ficar no segundo plano. Como inclusive o Ricardo, né, o Ricardo Mello lá de Madrid, vou voltar a usar o exemplo dele, que eu achei muito interessante, porque tem família também no Brasil, então acompanha também as nossas dificuldades, os nossos dilemas de política, de diferenças, a radicalização e a polarização que hoje nós temos aqui em relação a condutas e a formas de ver muito diferentes. Ele falando que também na Espanha, num primeiro momento, eles passaram e assistiram exatamente esse mesmo tipo de diferença, ou seja, uma certa disputa política de ideias, de posicionamentos, que parecia, naquele momento, estar definindo quais eram os caminhos melhores, quem concordava com isso, com aquilo, para depois, no momento logo em seguida, eles perceberem claramente que essa diferença, essa divisão de ideias, esse conflito político, ele se dilui para um maior alinhamento das diversas correntes ideológicas e políticas para um encaminhamento comum, um encaminhamento mais alinhado. Por quê? Porque se impõe a realidade e aquilo que é mais importante. Não é prevalecer quem que está certo e quem que está errado ou que tipo de ideia que vai dar certo. É a necessidade de começar a trocar ideias num outro nível, num outro patamar de diálogo, de compreensão, para efetivamente arrumarmos soluções para as pessoas que estão sobre a nossa influência. Então, se nós temos lideranças políticas, tem uma responsabilidade que é muito mais importante, como gerir e orientar e conduzir essas pessoas que estão sendo influenciadas, né, vão ser orientadas a fazer, como conduzir, por exemplo, numa pandemia como essa. Então, é importante estar atento a isso, para quem, ao invés da gente estar, por exemplo, aumentando essa polarização pura e simplesmente, ainda defendendo uma possível disputa, uma queda de braço, quem está certo e está errado, que fazia sentido algum tempo atrás, agora perceber se a gente polariza isso, nós estamos alimentando e distanciando desse momento onde há uma necessária harmonização. Isso não quer dizer abrir mão do seu ponto de vista, nem do outro, não é isso, mas é que algo mais importante se sobrepõe àquilo que existia antes. E esse algo mais importante é como é que nós vamos arrumar soluções coletivas que sejam de orientação, uma orientação segura, uma orientação que dê segurança para as pessoas, né? Que seja compartilhada pelas pessoas, que inspire confiança e não divisão. Então, nós temos uma responsabilidade na ponta de talvez, ao invés de alimentarmos essa polaridade, começarmos a buscar realmente o que nós precisamos ter em comum. As providências e o como a gente vai fazer para lidar com essa situação. E é claro que por isso a gente vai se deparar com as diferenças de opiniões, isso é do ser humano. Mas nós estamos sendo convidados a olhar para esse conflito, né, para essa diferença como uma diferença menor. Não que ela não seja importante, mas menor no sentido, existe uma coisa mais urgente, mais emergente e que precisa nos reunir num esforço comum. E aí, claro que as diferenças vão até ajudar a agregar, mas é a disposição da discussão que muda. Né? Então, quando eu estou disposto a colocar meu ponto de vista, porque eu acho que isso é importante, mas eu tenho abertura para poder ouvir o outro, porque o problema é mais importante, eu fico também mais flexível para poder abrir mão de algumas coisas, considerar outras, para me fazer ser ouvido. E não a polarização de quem está certo e está errado. Então, isso não quer dizer abrir mão do ponto de vista. Não me parece que essa é a questão, porque os pontos de vista diferentes são úteis. Mas é a nossa disposição de usar o nosso ponto de vista para agregar numa solução. E não simplesmente como um instrumento para provar, tá vendo? Eu estou certo, você está errado. Eu sou melhor, você é pior. Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. E isso, eu acho que nesse momento a gente tem que fazer o possível para poder evitar, né? Se distanciar, porque isso não agrega. Como a gente está vendo nesses outros países, essa etapa nos países onde isso aconteceu de uma forma mais forte, como por exemplo a experiência do Ricardo Mello nos trouxe que a Espanha tenha passado exatamente por algo semelhante que nós passamos aqui. Não me pareceu isso tão forte, por exemplo, na Itália, né? Certamente na Alemanha, né? A Demilson não conseguiu entrar aqui ainda, mas certamente na Alemanha nós temos uma outra forma de composição política, que tem diferenças, né? Enfim, mas de uma outra ordem diferente da nossa. Mas nos países que houveram essa polarização política no primeiro momento da pandemia, eles foram substituídos rapidamente, num outro momento, por um alinhamento até dessas propostas e de ideias políticas, no sentido de trabalharmos juntos nessa solução. Então,
nós também precisamos passar por isso, né? Atravessar essa ideia, esse momento inicial dessa polarização, para percebermos que essa divisão é a única coisa que a gente não precisa nesse momento. Precisamos ter uma abertura, uma clareza, eu chamo isso de clareza mental, né? Clareza mental é uma competência que eu chamo de uma competência essencial. Então, o que é clareza mental? É ter a clareza de que nós temos um cenário onde a gente pode ver assim, pelo que é importante brigar e pelo que é importante colaborar. Então, tem algumas coisas que ainda são importantes brigar, no sentido de fazer valer o ponto de vista, etc. Mas outras, é muito mais no sentido de cooperar. Como a gente consegue uma posição que seja útil e importante para o momento emergente, do que em relação a comprovar que eu estou certo ou estou errado. Que é um grande dilema para nós, porque, claro, né, se eu acho que a minha posição é a certa, eu vou imaginar que ela tem que prevalecer. Só que nesse momento, o objetivo do embate entre quem está certo não pode ser maior do que efetivamente encontrar uma solução para as pessoas que estão aguardando, né, orientações, soluções, providências em termos de renda, em termos de investimento, em termos de compra do material de segurança, de proteção individual, enfim. Nós, como indivíduos, esperamos e contamos que as lideranças se organizem para poder, usando os seus recursos intelectuais, de gestão, de recursos financeiros, possam promover políticas, ações, no sentido da solução para esses indivíduos, né? Então, é uma renovação, né? A urgência, a gravidade do momento, ela favorece uma mudança também da posição não só política, mas econômica, também das autoridades e nossa como indivíduos, né? Então, bom, eu estou convidando vocês, a Demilson, nós tivemos hoje então outro problema, a Demilson mandou uma mensagem que diz que não está conseguindo entrar no meu Instagram, né? Então, eu estou convidando vocês a quem quiser mandar algum comentário, uma pergunta, que a gente possa, em cima da necessidade de vocês, daquilo que vocês gostariam de ouvir, que eu possa comentar. Ok? Uma das coisas que eu acho que nesse momento, eu percebi isso ontem, né, tendo esse retorno dessa médica, é a importância que a gente tem hoje quando a gente considera como nós estamos, não é reféns, mas como nós dependemos de um tipo de rede de trabalho que muitas vezes silenciosa vem ajudando a sustentar e dar sustentação para a nossa rede de relacionamentos, para a nossa vida. Então, a gente pensa então agora nos profissionais de saúde, com isso a gente vem começar a se desdobrar para a estrutura do sistema de saúde, né, que também então começa a mostrar o quanto que é importante no sentido de poder prover as necessidades dessa sociedade. Mas também daqueles que, desde do entregador do delivery, do motoboy que faz as entregas do delivery, as pessoas que estão lá na farmácia, as pessoas que estão na indústria, as pessoas, enfim, das pessoas que estão transportando, né, as mercadorias, e aí a gente vê também o sistema de segurança, né, a Guarda Municipal aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Militar, várias dessas funções que hoje a gente vê como são fundamentais para poder fazer com que essa estrutura toda funcione, que ela funcione bem. Então, nessa hora, a gente também tem a possibilidade de valorizar, né, do que é, de como é importante a atuação dessas pessoas e que elas estejam numa condição de trabalho razoável, segura, para que possam, inclusive, exercer as suas funções, né? E muitas vezes a gente vem negligenciando algumas coisas em relação à estrutura de saúde e agora a gente vê como isso é fundamental, né? A Deise está falando, eu estou adorando ouvir o senhor, me ajuda muito a vencer esse momento de medo. É isso, né, Deise? O objetivo do projeto é exatamente esse, né? Mesmo quando a gente não consegue trazer a pessoa no sentido de a gente conversar sobre a experiência dela, mas a experiência dessas pessoas nos ajuda a enfrentar, né? E aqui eu vou abordando as situações que vão trazendo, ou procuro trazer, um nível de clareza, de consciência, para a gente ter um enfrentamento equilibrado, saudável, né? É ameaçador, tem a questão do medo, cada um de nós, né? Alguns vão desenvolver um quadro mais medo, de mais insegurança, mais ansiedade, mas é preciso aprender com esse momento, né? De poder olhar e ver assim, o que isso então está me trazendo de bom. Porque na hora que a gente fixa no aprendizado, o aprendizado passa mais rápido, né? Enquanto a gente se fixa na dor, no desespero, no medo, ele aumenta de tamanho na nossa consciência. Isso é do ser humano, isso é uma dinâmica psicológica.
Isso não quer dizer, então, esquecer o medo e pensar só no positivo, porque está aqui, né? Está nos rodeando, né? A questão é a gente poder olhar e ver assim, o que que isso está me experimentando, que ao me incomodar eu preciso mudar a minha perspectiva. A Lu Pereira, né, sempre conosco aqui. Milton, você tem percebido algum impacto em relação a ideações suicidas? Aqui em Salvador estávamos com adolescentes tendo esse tipo de ideação no passado. Será que essa crise reflete ainda mais? Olha, Lu, há uma realidade crescente entre os adolescentes, né, que parece que vem de, uma, de um movimento, né, talvez até psicológico, nessa faixa etária, que é, por exemplo, da automutilação, né, de alguns comportamentos mais agressivos nesse sentido de autoimposição de sofrimento dos outros, do próprio bullying, e a gente identifica uma ideação suicida principalmente nos nossos consultórios, onde a gente acaba trazendo, né, as pessoas que acabam passando com algum tipo de problema, né, ou a amostra da população que passa por problema que chega até nós, mas um aumento importante nesse sentido. A questão do momento do coronavírus, eu particularmente não tenho visto um impacto ou um aumento na ideação suicida. O que eu tenho visto é, evidentemente, claramente, uma escalada crescente dos quadros de ansiedade. Então, muito mais, é claro que alguns quadros como esses, né, de ansiedade, se a pessoa tem um núcleo, né, um padrão mental, um padrão de crenças relacionado à autodestruição, eventualmente esse pico de ansiedade pode levar a uma exacerbação daquele pensamento, daquela ideação suicida, que a gente chama tecnicamente, por conta da pressão. Mas o que eu tenho visto é muito mais a questão do desespero, né, da incerteza em relação ao futuro, a perda de controle, e aí, nesse sentido, muitas pessoas com medo da infecção e da morte, né? E isso sim, trazendo um alto nível de ansiedade. Não só nos adolescentes, né, porque os adolescentes, de modo geral, eu acho que ainda ficam muito muitos já têm consciência e participam, mas muitos ainda vivem, por conta até da etapa, né, da vida, uma visão assim às vezes mais egocentrada, né, mais dentro do seu mundo e tal, mas começando também a ter essa noção. Então não tem uma questão de faixa etária, né, essa questão da ansiedade a gente tem visto desde crianças, né? Eu tive agora, há pouco tempo, uma cliente com filhos novos, mas ela começando a relatar que depois do início dessa questão do coronavírus, das informações, os filhos, um de 3 e outro de 6, começaram a ficar extremamente, significativamente mais agitados, mais ansiosos, etc. E é claro que eles não acompanham as notícias e tal, mas sentem, né, o campo que se forma. E aí, então, o nível de ansiedade aumenta, de um modo geral, porque energeticamente todos nós começamos a respirar um clima de tensão que passa no nosso comportamento, mesmo que a gente preserve as crianças, mas nós estamos gerando aquele campo. Então, o cuidado que a gente tem que ter de realmente trabalhar isso dentro da nossa realidade psicológica, que a gente acaba afetando o campo. E aí, você que é aluna de constelação agora, sabe que a gente faz isso, trabalha com isso, quando a gente começa, nós, dentro de um sistema, a gente se harmoniza, a gente ajuda o sistema a se harmonizar. Então, quando eu tomo consciência do sistema, o sistema se harmoniza. Se eu não tomo consciência e eu fico embolada no sistema, no sentido do clima, da ansiedade, eu tendo a gerar também essa ansiedade. Então, é um efeito sistêmico, né? Então, isso a gente tem observado com muita frequência, né? Por outro lado, quando a gente também se harmoniza, foi o que aconteceu com ela, a gente fez algumas sessões específicas sobre isso. Quando ela se harmoniza, os filhos passam a dormir melhor, passam a ter um comportamento ainda agitado, são crianças e tal, mas com outro tipo de qualidade de sono, de alimentação, até do convívio. Então, muito mais por conta de um equilíbrio maior dela, mãe, né, e consequentemente do pai, que também participou desse processo, do que das crianças em si. Então, isso a gente tem observado, né? Mais até do que a questão da ideação suicida. Você pergunta como as famílias podem lidar com os adolescentes nesse momento. Então, veja bem, quando a gente tem essas situações no dia a dia, ou antes de coronavírus, sempre a orientação em relação aos adolescentes
ela é de procurar estabelecer linhas de comunicação. Porque uma das grandes dificuldades é esse distanciamento que o adolescente, por conta de um processo natural do seu desenvolvimento psicológico, ele, nesse momento de uma individuação, ele começa então a querer ter ideias próprias, escolhas próprias, ele começa então a criar um mundo onde ele pode estruturar um sentido de eu, de ser ele uma pessoa. E aí por isso que é esse momento das escolhas, das orientações profissionais, religiosas, sexuais, enfim. E isso faz parte desse momento. Então a gente sempre fala em momentos normais, né, antes de coronavírus, que o importante era restabelecer, manter canais de comunicação com o seu filho adolescente. Agora, em tempos de isolamento, nós estamos sendo quase que obrigados a fazer isso, né? Porque o isolamento, quando bem cumprido, e que a gente espera sempre que as pessoas estejam cumprindo, está fazendo com que a gente se aproxime e a gente vai ver o quê? Aquela realidade que muitas vezes a gente não conseguia ver no dia a dia. Às vezes o adolescente direto no quarto, estudando, ou então jogando videogame, ou então fechado lá, não necessariamente numa uma atitude alienada, mas de um isolamento, de um distanciamento, um isolamento físico, né? E agora nós estamos vendo pelo isolamento uma aproximação dos laços de família. Então, nessa hora, é poder estabelecer esse laço de comunicação a partir de uma realidade objetiva. Nós temos cuidados em comum nesse núcleo familiar, nesse sistema familiar, em relação aos cuidados de higiene, ao que está acontecendo lá fora, de conscientização. Então a gente aproveita, vamos dizer assim, o momento para estabelecer esse elo de comunicação. De, por exemplo, saber como esses adolescentes estão atravessando esse momento de pavor, porque às vezes, fechados no seu mundo, ele consegue conectar com os amigos e às vezes a gente não tem a menor ideia do que se passa na cabeça dessas pessoas, desses jovens, que às vezes estão aí passando por exemplo, por ideação suicida ou então por um processo de angústia, e às vezes a gente não conseguiu desenvolver ao longo do tempo essa comunicação. Então é importante agora aproveitar a proximidade exigida, obrigada, né, que nós temos, para, em função até do contexto que a gente está, estabelecer canais de comunicação. Porque com isso a gente consegue perceber, conhecer em que o nosso filho está se transformando, né, porque tem características dele que vão ser novas para nós, reestabelecer comunicações que foram perdidas no tempo, ou então aproveitar o momento para de fato estabelecer conexões de comunicação, de afeto, de preocupação sincera, né? Não só da orientação do dia a dia, mas de como ele está se sentindo, como é que ele está fazendo, então, por exemplo, para atender as demandas da escola via online, né? Porque é uma geração digital, né? Mas aí esbarra com a questão da disciplina, com a questão do sentido do estudo na vida dessas pessoas. As questões só mudaram, às vezes, a forma por causa da tecnologia, porque é uma geração digital. Mas as questões de identificação, de responsabilidade, de alinhamento na vida, elas continuam as mesmas. E agora nós podemos aproveitar esse período para que no isolamento da sociedade, mas na aproximação dos elos familiares, nós reestabelecemos ou enriquecermos, aqueles que já têm, enriquecemos os laços de comunicação. Isso é que garante a gente poder conhecer melhor os nossos filhos, eles poderem nos conhecer, e para a gente possa, com isso, criar canais para, por exemplo, como você se preocupou ainda há pouco, de algum tipo de conflito que esse jovem pode estar passando e que, nesse momento, pode ser muito maior do que a gente imagina. E que se fosse num momento, vamos dizer, sem coronavírus, antes do coronavírus, a gente acharia que é só da questão da idade, que é só questão disso ou daquilo, mas aquele universo interno, às vezes, muito intenso, muito perturbador que o nosso filho adolescente está vivendo. Então, vamos aproveitar esse momento para poder enriquecer isso, criar momentos onde a gente possa ou fazer a refeição junto, ou então um momento que a gente converse. Claro que alguns vão ter dificuldade, porque se não estabelecer ou não tem esse vínculo, é preciso ser construído. E é claro, não existe um país das maravilhas, né? Não existe um país dos sonhos, um mundo ideal, um paraíso, onde a gente vai estabelecer, imaginar que a gente vai então conversar com o nosso filho, ele vai sentar do nosso lado, nós vamos ter uma conversa interessante, profunda, vamos chorar juntos e nos abraçar. Alguns de nós vai ter essa experiência, talvez a maioria vai esbarrar no conhecimento de quem realmente são os nossos filhos, quem realmente são os nossos pais, quem são os nossos parceiros, quem são os nossos familiares. Um dos grandes desafios que nós temos visto é que a questão do isolamento social está nos permitindo uma aproximação obrigatória, que vai evidenciando algumas partes nossas internas que atuam num relacionamento forçosamente mais íntimo e frequente, que muitas vezes a gente não está preparado, que a gente não conhecia do nosso familiar, do nosso parceiro, do nosso filho.
E aí é evidente que essa realidade do convívio como esse, né, de uma situação de convívio como essa, vai também, no primeiro momento, evidenciar os conflitos, vai evidenciar as diferenças. E aí, como é que a gente vai lidar com essas diferenças? Porque as diferenças existem. E elas vão continuar existindo, a gente não vai ter necessariamente uma família harmonizada só porque nós estamos agora juntos combatendo o coronavírus. Muitas vezes esse convívio vai evidenciar os conflitos que nós temos nessa relação. E aí, como é que a gente faz para poder fazer com que a identificação disso possa, de um conflito, possa caminhar para uma solução desse conflito? Porque depois do coronavírus nós vamos trazer um enriquecimento porque nós conseguimos fazer uma aproximação. Algumas relações, alguns casamentos, por exemplo, a gente sabe que vão evidenciar um tal nível de desgaste que pode ser que não consiga se manter. É possível. Em compensação, eu tenho visto isso com alguns clientes, há uma ressignificação do contrato de parceria, de projetos comuns, já começando a preparar um projeto comum após coronavírus, e isso está fortalecendo esses casais. Mas, evidentemente, às vezes é uma aproximação no nível do afeto, mas ficam então mais evidentes as diferenças em relação a um parceiro ser mais egoísta que o outro, um então se preocupa com o seu trabalho, mas o outro fica com as tarefas de casa, não por uma divisão, mas por um jogo, e aí acaba evidenciando uma diferença que precisa e vai ter que ser conversada, né? Então, esse momento é um momento onde nós, obedecendo ao isolamento social, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação. Veja bem, esses conflitos já existiam, né? Nós estávamos ali convivendo com eles, né? Nós é que não nos dávamos conta porque existia uma forma de funcionar que não evidenciava isso. Agora nós estamos sendo confrontados com algumas coisas que nós estávamos, nesse sono que nós estávamos, né? Nós estávamos no sono, dormindo, sonhando, a gente não percebia que a realidade já existia, que a gente não estava atento a ela. Eu costumo dizer isso, o coronavírus jogou um balde de água fria na hora que a gente acordou, estava sonhando, e a gente acordou meio atordoado, e agora a gente está vendo, nossa, a realidade é essa, não era o sonho que eu estava. Ok, então eu sonhei, mas agora eu estou acordado, como é que eu faço? Alguns de nós ainda está atordoado, acordando com um balde de água fria. Bom, nós não conseguimos a Demilsa, peço desculpa a vocês, né? Ela mandou aqui algumas mensagens agora de áudio, eu não ouvi, porque realmente não fazia sentido. Eu vou combinar com ela, vamos marcar aí para ver se nós conseguimos conversar. Espero que a minha fala possa ter ajudado vocês, aqueles que estão participando conosco. Aqueles que quiserem podem voltar a assistir essa live no Stories e a partir de amanhã já está também no canal do YouTube Milton Menezes. Ok? Nós estamos combinando então agora, ainda essa semana, com o Rodolfo, lá de Portugal. Vamos ver se a gente já consegue acertar o dia agora com ele. E vamos estar falando também na semana que vem com o Alberto Lopes, que é o meu parceiro lá do Porto, né? E a esposa, a Kátia, são meus parceiros de curso, me levam lá para dar o curso. Nós vamos também conversar como é que eles estão passando, os portugueses estão passando pelo enfrentamento. Eles vão agora mais 15 dias de estado de emergência. Ok? Então, até a próxima live. Fiquem atentos que a gente vai estar divulgando o próximo dia e horário. Vai ser um prazer estar com vocês. E quando não for com as conversas com os brasileiros, eu estarei aqui para a gente conversar sobre aquilo que vocês têm como dúvidas, desafios, que a gente puder ajudar vocês. Ok? A todos, muita paz, muita calma, fiquem em casa e até a próxima live. Tchau!